Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Olá, amigos, olá, amigas do Centro Espírita André Luiz. O nosso abraço fraterno a todos vocês que estão nos assistindo neste momento e que o Mestre Jesus continue conosco, os bons amigos da espiritualidade, nos intuindo, nos apoiando, em especial a nossa palestrante de hoje. Queremos, primeiramente, agradecer a harmonização musical, que tanto nos acalma, que tanto nos prepara para a mensagem que virá. Então, nosso agradecimento a Silvia Lúcia, que Jesus abençoe, para que você continue nos trazendo estas músicas maravilhosas. E, em primeiro lugar, queremos avisar que estamos realizando a 12ª Semana da Mulher Espírita, né, este ano virtual. Então, essa Semana da Mulher vai ser do dia 7 a 14 de março, né, em homenagem à mulher, que é comemorada mundialmente no dia 8 de março. E teremos hoje a primeira palestra com a Célia,
que ela vai falar sobre a vida de Amélie Gabriele Boudet. Quarta-feira nós teremos, dia 10/3, Lívia Borges, A Mulher Espírita e o Espírito da Mulher. E no próximo domingo, dia 14/3, nós teremos nossa amiga Jesualda Diniz, que vai falar mulher, cuidado e autocuidado. Então, estão todos convidados, será uma semana maravilhosa. E queremos também dar nossas boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo, porque vocês são o motivo pelo qual nós realizamos esse trabalho. Então, que Deus abençoe a todos, abençoe todos os lares. E aqueles que desejarem, coloquem a aguinha ao lado, né, numa mesa, num local adequado, e com certeza, né, pedindo, os benfeitores irão colocar ali o remedinho de que nós tanto necessitamos. E é uma grande satisfação, então, que temos aqui hoje a nossa amiga Célia Rey, grande participante, atuante no movimento espírita, né? Desde a mocidade ela trabalha na doutrina espírita com muito amor, com muito carinho. Ela já morou aqui em Brasília, trabalhou na FEB, foi coordenadora do Evangelho na FEB e atualmente está em São Paulo, mas continua trabalhando, né, Célia? Que Jesus te abençoe para você sempre poder estar aqui conosco. Seja bem-vinda à nossa casa. E para iniciar, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos aqui para mais esse momento de estudo, de aprendizado, e queremos pedir em especial que abençoe a todas as mulheres, abençoe também a todos os homens que respeitam e amam as mulheres, abençoe toda a humanidade, enfim. Abençoe a nossa casa, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Abençoe os seus trabalhadores. E quando Deus permitir, estaremos presentes, né? Mas a presença física não nos distancia. Estamos aqui unidos pelo pensamento, pelo desejo de aprender. E assim, Senhor, para iniciar, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. A palavra está com você, Célia. Obrigada, Rita. Boa noite, queridos amigos e amigas do Centro Espírita André. Uma grande alegria estar aqui novamente no Espírita. E hoje, muito mais gratificante falar notável mulher. Poucos dados, livros, biografia de Allan Kardec, editados. Nós hoje vamos falar de Amélie Gabriele Boudet, a esposa de Allan Kardec. Mas antes de ser a esposa, ela teve uma
história pessoal muito interessante. Ela nasceu em 2 de novembro, em algumas falam 20 de dezembro de 1700, num pequeno vilarejo chamado Che. O vilarejo ficava no caminho para o Palácio de Versailles. E ela nasceu em plena Revolução Francesa. Então, aquele vilarejo era assim constantemente atravessado, margeado por tropas que estavam guerreando nessa revolução. Amélie era filha de Julien Coudet e Julie, a mãe. Eles eram intelectuais e pessoas com uma boa posição econômica. E a sua mãe, carregada da educação da época, ela tinha mente muito aberta. E ela, desde cedo, começou a ensinar a Amélie todos os conhecimentos relacionados com a cultura francesa, com arte, música, desenho, filosofia para a idade adequada. Então, ela foi instruindo a Amélie com tudo aquilo que ela conhecia, com tudo aquilo que ela havia recebido e também pelos livros que chegavam até ela. Então, a Amélie, desde pequenininha, assim que já teve noção, começou esse aprendizado. Agora, em 1799, houve o golpe de Napoleão, encerrando a Revolução Francesa. E o dia do golpe foi conhecido como 18 do Brumário. Por quê? Foi no mês de novembro e esse mês era conhecido como Bruma. Então, quando ele deu o golpe, quando ele encerrou a Revolução Francesa, foi criado o Código Napoleônico. Então, o que dizia esse código? Que resguardava os direitos dos homens, suprimia todos os direitos da mulher. A mulher era considerada uma propriedade do homem e era um contrato, era um anexo da vida dele. E o divórcio tornou-se proibido. Então, vocês vejam, Amélie, quando terminou a Revolução Francesa, ela tinha 4 anos, ela já estava sendo instruída pela mãe, contrariando todo esse código napoleônico, que não permitia às mulheres de jeito nenhum, direito algum que ela pudesse. E também predominava, naquela época, as ideias do pesquisador, do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Então, ele dizia que a mulher não precisava ser instruída, educada nas letras. Ela precisava, sim, ser educada para tomar conta do lar, obedecer ao marido e criar os filhos. Então, a mãe de Amélie estava colocando sua filha muito à frente desses conhecimentos, porque a mulher não tinha acesso a isso, bastava que ela fosse uma boa dona de casa e uma esposa que obedecesse o marido. Então, quando a Amélie completou 7 anos, os pais viram que ela precisava agora de uma educação com professores especializados. Então, eles saíram desse pequeno vilarejo e voltaram para a terra natal do pai de Amélie. E ali ela continuou seus estudos até completar 15 anos. Aí ela estudou educação moral, ela estudou francês,
ela estudou história, artes recreativas, desenho, bordado. Ela foi aprendendo tudo o que era possível em termos de conhecimento. Quando ela chegou aos 15 anos, os pais se mudaram para Paris, porque apesar de toda essa educação culta que a Amélie havia recebido, para a burguesia então reinante, ela precisava frequentar uma escola que fosse de nome e tradicional em Paris. E lá ela foi matriculada. Só que essa escola, ela preparava a mulher para o lar, ensinando aquilo que ela necessitava para ser uma boa esposa. Amélie frequentou essa escola, aprendeu bordado, aprendeu crochê, tricô, ela aprendeu os primeiros socorros, como cuidar do lar. E, a partir daí, Amélie, apesar de toda essa frequência à escola, ela tinha seu pensamento próprio. Ela foi criada para pensar, para entender as coisas, o que não era comum. Então, ela era uma jovem que fugia daquele patamar que as jovens de então ingressavam na escolarização. E a Amélie, ela tinha já uma paixão pela educação, principalmente a educação voltada para as artes, como desenho, pintura, escultura, miniaturas. E a Amélie gostava muito de um educador da época, Salles, Jean-Baptiste Lassalle. Aí em Brasília tem muita escola La Salle, né, com esse nome. Então, ele acreditava que o professor precisava atender às necessidades do aluno, chegar até o aluno, compreender a necessidade, o que o aluno estava pensando e sentindo. A Amélie se identificava muito com esse tipo de trabalho. Quando ela saiu, ela tinha assim, todo o cabelo, a bagagem para entrar em qualquer escola, formação para professores de Paris, da França, naquela época. Então, a Amélie, aos 18 anos, ela começou a frequentar a escola normal Leire em Paris. Porque o ensino pela igreja católica, mas tinha formação para ler, para uma cultura leiga. E a Amélie sempre preferiu esse caminho. E ela gostava muito do filósofo Pestalozzi. Todo o trabalho, toda a filosofia dele era baseada no amor para com o semelhante, em especial no trato com os alunos. E foi na escola de Pestalozzi, Hippolyte Léon Denis Rivaio, quem estudou na Suíça, diretamente toda a sua formação acadêmica junto a Pestalozzi. Então, a coincidência, Amélie, em Paris, estudava e seguia os postulados de Pestalozzi, e Hippolyte Léon Denis Rivaio também foi enviado à Suíça para estudar diretamente com Pestalozzi. Aos 19 anos, Amélie se formou, naquela época chamava professora de primeira classe. Então, ela era institutora Amélie Boudet, ou seja, aquela que ensinava e instruía. Ela era pedagoga e também ela se tornou funcionária do Estado. Isso já era assim muito diferente para as moças da época.
porque as moças, quando chegavam nessa idade, ou elas tinham que se casar, ou elas tinham que fazer um voto religioso, ou elas tinham que morar com os pais para cuidar deles. E nessa última situação, normalmente a jovem era discriminada por não haver casado. Amélie continuou morando com os pais, mas não para cuidar deles, mas para continuar a sua caminhada. Seus pais se encontravam muito bem de saúde e ela continuou a sua trajetória. Então, ela, incorporando essa filosofia de Pestalozzi, ela sempre procurou um desenvolvimento moral associado ao intelectual, apesar de ser uma católica de nascimento e de criação. As escolas, elas eram diferenciadas. Escolas para os meninos, que era separado das meninas, e os direitos civis não eram iguais aos jovens e às jovens. Havia muita diferença e diferença no tratamento e na educação. Amélie foi se tornando uma jovem, ela tinha uma estatura baixa, mas ela era extremamente graciosa, simpática, olhos vivazes, e ela foi trabalhando, ela foi atuando no meio educacional da França e logo ela tornou-se muito conhecida entre aquele meio, porque ela frequentava teatros, audições, ela frequentava museus, ela frequentava locais de cultura da época em que ela vivia. Aos 28 anos, ela gostava do Balzac, porque ele retratava a sociedade francesa com um estilo que depois ficou conhecido como realismo. Quando Amélie atingiu 30 anos de idade, quer dizer, era uma mulher solteira e discriminada para a época, mas ela não, ela havia conquistado o seu espaço no meio educacional. Ela publicou o seu primeiro livro, chamado Contos Primaveris, onde ela retratava tudo aquilo que ela pensou, refletiu sobre o método de Pestalozzi e a sua aplicação que ela realizava enquanto uma professora ativa. Com 31 anos, ela publicou seu segundo livro, Noções de Desenho, porque ela gostava muito de educação artística, ela contribuía muito com essa área da educação. E quando ela atingiu 33 anos, ela publicou o seu terceiro livro, O Essencial em Belas Artes. Essas 3 obras foram reconhecidas pelo meio acadêmico, pelo meio educacional em Nantes, na França. O que era uma coisa muito rara, porque as mulheres não tinham chance de nem publicar seus livros, muito menos estar entre os acadêmicos, ser reconhecida pelo trabalho, como era o caso de Amélie Oudet. Rivaio, por sua vez, ele também teve uma formação muito intensa, só que ele gostava de humanidades, de ciências, de exatas, e ele também publicou inúmeros livros colaborando com a educação francesa. Então, vocês vejam que ambos caminharam na mesma direção, cada um com a sua trajetória e cada um extremamente reconhecido no campo em que atuava, tendo as suas obras reconhecidas. Quando Amélie contava com 35 anos, ela foi assistir uma peça de Victor Hugo, que era um escritor, um poeta que ela admirava profundamente. E nesse dia também lá estava Hippolyte Léon Denisard Rivaio.
os dois se encontraram pela primeira vez. Hippolyte contava, nessa época, com 26 anos e Amélie com 35. Ela era 9 anos mais velha que Rivaio. E o jovem Rivaio se encantou por Amélie, pela sua beleza, pela sua simpatia, pela sua cultura, e ambos tinham muitos pontos em comum, porque ambos eram poliglotas, ambos eram escritores, autores reconhecidos pelo governo, gostavam das mesmas manifestações artísticas vigentes à época, compartilhavam as mesmas predileções literárias, ambos vinham de famílias burguesas, de pessoas que tinham uma certa vantagem, tinha economia, quer dizer, pertencia a uma classe. Mas Amélie, Hippolyte e Rivaio se encantaram. Então, quando ele tinha 28 anos e Amélie 37 anos, ambos se casaram. E eles foram viver em Paris, num antigo prédio onde funcionou uma escola que ele havia criado, que era o Instituto Técnico Rivaio. Mas, pouco tempo depois, ele precisou fechar, e um tio seu, que era o que ajudava financeiramente na manutenção desse instituto, ele gostava de jogar, e ele perdeu todo o seu dinheiro em jogo. E aí Rivaio teve que fechar esse instituto alguns anos depois de sua fundação. Era um instituto que atendia jovens, mas os dois não desistiram. Então, Amélie Boudet, que era pedagoga linguística, gostava de belas artes, e ela estimulava as pessoas a se dedicarem à arte e à cultura, eles foram lutar inicialmente por esse instituto e depois eles foram lutar por uma educação laica, por uma educação que não tivesse cunho religioso e nem a influência da Igreja Católica. Amélie foi uma lutadora ao lado do seu esposo, tanto nos empreendimentos educacionais como futuramente na codificação da doutrina espírita. Então, no lugar onde eles tinham esse Instituto Rivaio, Amélie e Hippolyte, eles fundaram uma nova escola para atender jovens, para atender aqueles, principalmente as meninas, que não tinham acesso à educação. Lutaram financeiramente muito, porque eles ajudavam muitas pessoas e com isso eles acabavam perdendo dinheiro. Hippolyte tinha que trabalhar muitas vezes em 1, 2 empregos, enquanto Amélie continuava dando aulas para o governo, educando os jovens. Até que em 1841 chegou a notícia os fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, onde as irmãs Margaret, Kate e Leah recebiam instruções de um espírito através de pancadas. E a notícia chegou até Paris e Amélie foi a primeira a tomar contato com essas notícias e comentou o fato com o marido. Mas ele não deu muita importância, até que, alguns anos depois, o seu amigo e magnetizador Fortier convidou Hippolyte para assistir uma dessas reuniões de mesas girantes. E ele disse assim: eu não vou, eu só acreditarei quando vir e me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir
e que ela possa tornar-se sonâmbula. Caso contrário, eu não quero ver esse tipo de manifestação e de divertimento para a sociedade. Mas, um ano depois, após a insistência desse amigo, o casal foi assistir às mesas girantes. E aí nós começamos a ter o estudo, o amadurecimento para a futura elaboração da codificação espírita. Hippolyte, desde essa data até o seu desencarne, durante 14 anos, ele estruturou, ele escreveu, codificou 5 livros básicos da doutrina espírita. Mas, e ele recebeu nessa época, mensagens de quase 1000 centros espíritas, como ele fala na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós não podemos pensar centro espírita como os de hoje. Eram núcleos. E ele foi estudar essa imensa gama de mensagens. Ao seu lado, com toda a sua bagagem cultural, estava Amélie Gabrielle Boudet. Foi quando Hippolyte resolveu colocar um pseudônimo, Allan Kardec, para que o seu verdadeiro nome não interferisse nessa nova doutrina que estava surgindo. Então, durante esses 14 anos, ele trabalhou arduamente por 12 a 18 horas por dia, sempre ao seu lado Amélie Boudet, analisando as mensagens, selecionando os trechos, corrigindo apontamentos, junto com o seu esposo. Nesse período também eles fundaram, Kardec e ela fundaram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também a Revista Espírita. Ela foi uma incentivadora, a primeira incentivadora da arte espírita, estimulando médiuns a produzirem a arte através da sua mediunidade, dando chance a espíritos se manifestarem por meio da pintura, da escultura e da dramaturgia. Então, ela foi extremamente importante. Quando foi em 1869, Kardec desencarnou com aneurisma cerebral. E Amélie, eles estavam de mudança para uma outra casa, na Vila Seguir, e ela mudou-se para lá, mas a sua vida já não tinha o brilho de antes. Mas assim mesmo, ela continuou lutando pelos ideais e pelas obras e pelas a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, pela Revista Espírita. Ela queria manter tudo como devia para a divulgação do Espiritismo. Só que, como era uma mulher à frente de uma sociedade espírita de publicação e de renome internacional, com reuniões, e todo o corpo diretivo era composto por homens, com o tempo Amélie foi sendo relegada a segundo plano. Eles já não procuravam ouvi-la, apesar de ela ter lutado com todas as suas forças para manter a obra do seu marido. Em lugar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que só publicava, através da Revista Espírita, artigos e matérias sobre a doutrina espírita, no lugar eles fundaram a Sociedade Parisiense, Sociedade Científica de Estudos Psicológicos, onde Le Marie, ele foi aquele que tomou a direção de todas essas ações, e assim, para ter um patrimônio, para ter um poder, para ter uma liderança, ele começou a publicar matérias espiritualistas, fora o espiritismo apregoava. Amélie Boudet lutou intensamente, até que no dia 19 de fevereiro de 1883,
ela bateu ao levantar-se da cama em uma mesinha de mármore numa quina. Ela entrou num estado de coma e veio a falecer 2 dias depois. Então vocês vejam que essa mulher notável, ela foi aquela colaboradora, aquela companheira, aquela idealizadora que, junto com Allan Kardec, estruturou toda a doutrina espírita e também manteve o seu legado até o último dia da sua existência. Então, é muito importante hoje nós conhecermos a verdadeira história da notável Amélie Gabrielle Boudet, a mulher que colaborou e trabalhou intensamente junto e ao lado do seu marido. Muito obrigada a todos, que nós tenhamos uma excelente semana espírita. Agradecemos a Célia por essas belíssimas palavras. Que Jesus te abençoe, os benfeitores te acompanhem, para que você continue estudando e trazendo para nós o fruto dos seus estudos. Muito obrigada, Célia. E com essas palavras, só veio confirmar aquele pensamento que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, Allan Kardec, que tanto amava e respeitava as mulheres. Ele dizia que o homem que trabalha pela emancipação da mulher trabalha em prol de si mesmo, já que o espírito não tem sexo, ora encarna como homem, ora encarna como mulher. Então, mais uma vez, muito obrigada, Célia. E vamos pedir permissão à espiritualidade amiga para encerrar o nosso encontro de hoje, elevando o nosso pensamento ao alto e pedindo que abençoe a toda a humanidade, que abençoe as mulheres, que abençoe aos homens, as crianças, a todos nós, Senhor, que tanto necessitamos de Ti. E abençoe essa doutrina maravilhosa que tanto nos consola, que tanto nos esclarece e que tanto nos fortifica a alma. Abençoe a todos os trabalhadores do movimento espírita, a todos os trabalhadores das casas espíritas e a todos nós que estamos estudando e buscando o caminho que Jesus nos ensinou. E assim, queremos pedir a permissão para encerrar esse encontro de hoje. Graças a Deus. Mas antes, nós queremos também avisar que as nossas palestras estão ocorrendo de forma virtual, todos os domingos às 17 horas e todas as quartas-feiras às 19h30. Então, muito obrigada a todos e que o lar de todos seja abençoado. Graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.